pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez, Bira do canal Bira's Experience. Gostaria de aproveitar este momento através deste vídeo e poder levar até você algo positivo, de otimismo. Só que dentro desse positivismo, desse otimismo, existem algumas observações. Eu gostaria que você, por favor, que assistisse a este vídeo o mais longe possível. Obrigado. Ontem, acompanhando pelas redes sociais algumas publicações acerca do que está acontecendo no Brasil, eu fiquei, muito triste mesmo, pelas covardias que têm cometidos alguns gestores públicos, como governadores, prefeitos e também alguns deputados. Isso me entristeceu muito. Ficar assistindo a fala do governador de São Paulo, João Dória, do governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e alguns outros também. Só que esses dois mais chamam a atenção, que tem mais destaque dentro da mídia, por se tratarem de duas cidades, dois estados muito importantes entre todos os estados. O Brasil, todos os estados são importantes, porém esses dois chamam mais a atenção. Isso me deixou muito triste, ver tudo isso. E eu até mesmo cheguei, a dobrar os meus joelhos e perguntar ao Papai do Céu, perguntar a Deus por que de tudo isso. É muito triste ver pessoas que entregaram, doaram os seus votos para esse tipo de pessoas oportunistas, querer controlar o vai e vem das pessoas, querer impor um regime de uma forma autoritária, não de autoridade, autoritária. E o mais interessante de tudo isso é saber que as pessoas julgavam na época, o candidato à presidência, Jair Messias Bolsonaro. Muitas pessoas diziam que ele seria isso, seria aquilo, quando na verdade ele não é uma pessoa perfeita. Não. Tem suas falhas, assim como eu tenho, assim como você tem. E na verdade que a gente vê o quê? Aqueles que foram na aba Bolsonaro estão cometendo tudo aquilo que muitos diziam que faria o Jair Messias Bolsonaro, que hoje é presidente da República. É muito triste. Então eu comecei a falar com o Papai do Céu. Comecei a pedir a Deus para cuidar de vocês, do povo brasileiro. É muito triste. Então eu gostaria de dizer algo através desta publicação, deste vídeo, para vocês aí no Brasil. Pois bem, minha mensagem é: sabe quem está tardando o mover de Deus no Brasil? São vocês. Algumas pessoas que não conseguem entender o que realmente está acontecendo no Brasil. Está havendo uma separação do joio no meio do trigo. Deus está tirando o joio. Porém, existem algumas pessoas que não conseguem entender tudo isso. Exemplo, vocês sabem, muitos sabem, que a Globo Lixo é a maior destruidora que há no Brasil, porque ela encabeça a mídia comunista. E as pessoas ainda continuam dando audiência para a Globo Lixo,
assistindo às suas programações que só trazem desgraça, terror, pavor, medo. E quando não é isso, se emocionam com Big Brother Brasil, se sente emocionada, quem vai pro paredão, quem vai sair, quem vai ficar, eu prefiro fulano, eu prefiro ciclano. Pare com isso. Desperta, ó tu que dormes. Pare, abandone a Globo. Deixa ela se afundar sozinha. Abandone, despertem. Vocês estão simplesmente dificultando, atrasando o mover de Deus no Brasil. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Outro dia eu vi uma live do presidente e ali foi um grupo. Entendam bem, não contorcem as coisas. Entendam bem o que eu vou falar. Não venham aqui por inimizade entre certas linhas de pensamentos de fé. Então eu vi essa live, assisti essa live e vi ali que foram um grupo religioso e levaram uma imagem. A imagem onde eles depositam a fé deles. Tem todo o direito na demonstração de sua fé. E eu, ao assistir essa live, não assisti toda, assisti só um pedaço. Eu já comecei a pensar em algo que a mídia comunista vai implementar para fazer mais um levante contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ela vai procurar trazer uma tensão religiosa, tá? Um confronto religioso. Por que digo isso? Porque há muito tempo, desde a posse do presidente, muitos evangélicos têm acompanhado, têm orado pelo presidente da República. Só que eles não se intitulam, nem ou confrontam outras linhas de pensamento religiosos. Só que nessa live que eu vi desse grupo, essa pessoa foi muito possessiva no falar dela, tá? Não estou criticando, estou fazendo observação. Sejamos inteligentes. Sabemos que a Globo Lixo, ela tem o seu ou os seus conselheiros espirituais. Só que são conselheiros espirituais das trevas e não da luz. Então, a partir daí, nas lives do presidente, eles procuram elaborar algo. Então, eles assistindo isso, então passam recomendações para os cabeças da Globo e dizem, tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. A oferenda é isso, 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 isso. Então, vocês fiquem alerta, porque a Globo está caindo, só que ela não está se dando por vencida. E vão criar um levante para tentar colocar o povo contra o presidente contra o povo, diante de linhas de fé para com Deus. Fique alerta. Outra coisa, vocês precisam entender que tudo isso que está acontecendo com os gestores públicos, os governadores, os prefeitos, alguns senadores, alguns deputados, por que eles estão fazendo tudo isso? Eles não querem a destruição do Brasil em si. Eles querem sim a destruição do presidente Jair Messias Bolsonaro. Porque se eles conseguirem atingir o presidente, vai dissolver toda aquela equipe, principalmente na área da justiça, no nome do ministro Sérgio Moro. Por que digo isso? A maioria dessas pessoas
que estão implementando esse sistema, tirando o direito de ir e vir, não permitindo as lojas, os departamentos, o comércio reabrirem, é para ocasionarem uma quebra na área econômica. E a partir daí, que tudo isso venha cair nas costas do presidente, para poder tirarem de lá. Essas pessoas do mal, eles estão devendo na justiça. E a queda do presidente representa para eles o quê? Em não serem julgados, condenados e possivelmente presos. Vocês precisam entender tudo isso. Essa é a jogada dos políticos do mal e dos comunistas. Precisamos entender isso. Precisamos abrir os olhos. Infelizmente, alguns de vocês estão tardando o agir de Deus. Abandone essa Globo lixo. Abandone essa mídia lixo. E uma outra coisa também. Existem muitos youtubers que estão enganando vocês. E vocês não estão conseguindo perceber. Eles não estão preocupados em trazer uma análise da situação para abrir os seus olhos. Não, eles não estão preocupados. Eles estão preocupados em fazer dinheiro, em monetização. Porque possivelmente depois que termina a publicação deles, que eles gravam os vídeos e publicam, ao apagar da câmera, eles começam a dar gargalhada e possivelmente dizem, vamos ver quantos patinhos caíram na lagoa. É isso. Eles não estão preocupados com o melhor do Brasil. Eles não estão preocupados com o melhor de vocês. Não. Eles querem ganhar dinheiro através de vocês. Enquanto tiver pior, melhor para eles, porque vão ter argumento para enganar vocês. Abrindo um espaço nisso que eu estou falando acerca dos youtubers, os das redes sociais que diziam apoiar ao governo Bolsonaro. Vocês já pararam para pensar? Vou dar um exemplo. O senador Magno Malta foi um dos que mais apoiou o presidente Bolsonaro. Fez campanha, tudo, usou o espaço dele no Senado para apoiar o presidente. O ex-senador Magno Malta está em algum cargo no governo Bolsonaro? Não. Portanto, não deixou de apoiar o presidente Bolsonaro. Quando, na verdade, não é apoiar o presidente Bolsonaro, é apoiar você, apoiar o Brasil. Agora vamos para esses youtubers, esses das redes sociais, que no começo se diziam apoiar ao presidente Bolsonaro e agora fazem críticas, fazem chacotas do presidente. Será que eles não estavam esperando receberem algum benefício? Receberem uma propaganda do governo dentro do seu canal? Por que mudaram tão repentinamente? Cadê o Sandro Rocha? Ele teve a cara de pau de pedir ao presidente que abandonasse o cargo e fosse cuidar da sua família. E aí? Não se deixem enganar pelos falsos moralistas. Acorda, desperta, ó tu que dormes. É chegada a hora. Eu tenho dito há muito tempo nos meus vídeos. E quando eu tenho a oportunidade, quando eu dirijo de acordo com o andar da conversação das pessoas que eu transporto, às vezes elas perguntam sobre a minha história de vida, eu conto a minha história de vida, e eu digo que o Brasil vai dar certo. O Brasil vai ser uma potência. Vai ser uma potência. Ou melhor, já é uma potência. Tudo isso que está passando com o Brasil, tudo isso é tempo de renovo. É a glória da segunda casa
será maior do que a primeira. Só que muitos não estão conseguindo entender. Desperta, povo brasileiro. Desperta. Quero convidar a vocês a prestarem atenção nessa escrita. Essa escrita não é como transmissão de ódio, de rancor, de nada, não. É apenas um pedido de justiça da parte de Deus. Preste atenção. Então, vocês viram aí que o Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso, diz para Abraão. Só que eu gostaria de chamar a atenção de vocês em algo. Dá uma olhadinha nessa colocação em destaque. Então, conseguiu perceber algo? Ser tu uma bênção está na conotação verbal transitiva. É um verbo em trânsito que precisa de um complemento. Ele não pode caminhar sozinho. E qual é o complemento? Ser tu uma bênção. Ele precisa ser uma bênção para abençoar outras pessoas. E essas pessoas abençoarem outras pessoas. E aí, o que viria a ser? Abraão seria pai de várias nações abençoadas. Agora vai a minha pergunta. Tem sido esses governantes, prefeitos, senadores, deputados, vereadores, têm sido eles uma bênção na sua vida? Não, né? Então vamos lá. O que é preciso? Que venhamos a pedir a Deus, para que Deus faça justiça. E nessa conotação verbal transitiva, diz o quê? Abençoarei a quem te abençoar, amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Esses políticos corruptos, essas pessoas que não querem um bem do Brasil, que não querem um bem das pessoas de bem que são vocês, eles precisam ter a justiça de Deus. Quando eu digo ter a justiça de Deus, não é querer o mal das pessoas. Não. Não é fazer justiça com as nossas próprias mãos. Não. Mas é pedir que a justiça de Deus caia sobre a vida deles. E vocês, nós temos essa autoridade. Ou melhor, esta autoridade. Então, aproveitando esta conotação transitiva, ser tu uma bênção, o Brasil será bênção para várias nações. O Brasil será o celeiro do mundo. O mundo vai precisar do Brasil. Porém, é preciso que você, que eu, que nós venhamos a pedir justiça da parte de Deus. Não se esqueça, abençoarei a quem te abençoar, amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe aqui onde eu estou, Estados Unidos, que Deus abençoe o mundo, livrando de toda enfermidade, livrando dessa pandemia. E quero pedir a vocês, toda vez que alguém perguntar o que você acha de tudo isso, diga para elas, em 2 semanas
tudo isso vai passar. Passe para as pessoas o otimismo, porque o mundo já está cheio de pessimismo, tá bom? E que Deus abençoe a todos.